Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Entrega Live. A gente está hoje aqui para conversar com um parceiro muito especial. A gente está aguardando o Guilherme da Radicom pedir aqui o acesso e a gente vai iniciar em alguns minutinhos. Enquanto o Guilherme não entra, obrigada, Nilton. A gente vai aproveitar para apresentar a Entrega Ali para quem não conhece, né? Eu sou a Raquel. A Entrega Ali foi fundada em 2017, eu sou uma das cofundadoras, né, da Entrega Ali. A gente atua no mercado homologado pelos Correios desde 2018. Deixa eu só chamar o Guilherme. E a gente tem essa atuação em condomínios, exclusivamente em condomínios. Oi, boa Boa noite. noite, Guilherme, tudo bem? Tudo bem? Me ouve bem? Ouço sim. Vocês me ouvem bem aí? Então tá ótimo. Então, eu comecei aqui a apresentar a Entrega Ali, estava contando aí a nossa história, que a gente foi uma das primeiras empresas homologadas pelos Correios para ter os armários inteligentes. E esse mês é um mês muito especial para a gente da Entrega Livre, porque a gente vai atingir o 500.000 de entregas recebidas em armários inteligentes. Oxa, São centenas de condomínios em 8 estados. E aí a gente gostaria de iniciar aí a nossa live de hoje comemorando esse marco, que para muitos parece grande, para a gente parece pouco ainda, perto do mercado, do tamanho do mercado que a gente tem, né? A gente tem centenas de condomínios, a gente está falando no Brasil de um mercado condominial que tem aí 600 mil condomínios, né? Então é um pequeno passo que a gente está dando aí para transformar a gestão dos condomínios. Mas o papo de hoje é sobre como que a tecnologia se tornou esse aliado crucial dos condomínios para o aumento de segurança. E aí, para esse papo, eu convidei o Guilherme da Radicom, que é um parceiro da Entrega Ali, para a gente conversar sobre isso, sobre segurança em condomínios e que tecnologias que a gente enxerga, né, como se tornando cada vez mais sendo usadas pelos síndicos, né, para esse aumento de segurança. Queria que o Guilherme se apresentasse a Radicom e a gente começa o nosso bate-papo. vamos lá. Meu nome é Guilherme, estou à frente da operação da Radicom. A Radicom é uma empresa de segurança eletrônica, bastante focada no segmento condominial, residencial. Tá? Então aí vai de encontro com o que hoje a parceria que a gente estabeleceu com a Entrega Ali e o quanto a gente pode melhorar o processo de entrega nos condomínios, especialmente nas portarias remotas. Tá? Portaria remota é um segmento relativamente novo no mercado. Tá? A gente está atuando bastante forte nesse segmento, muito embora não seja o nosso core business, mas a gente encontrou, no momento que a gente começou a atuar, né, algumas dificuldades da operação do mercado, pela própria característica do processo de portaria remota. E a Entrega Ali veio a somar nesse processo. A gente teve um case, o primeiro que a gente fez juntos, que a gente tinha um problema bastante sério de processo de entrega e a gente hoje tem um cliente extremamente satisfeito. Encontramos ele recentemente, inclusive, falou super bem, parabenizou, porque não tem mais os problemas que existiam, né? Infelizmente, o processo de entrega, quando a gente vai para correio, etc., ele tem uma agilidade. E quando a gente se atua com portaria remota, eu tenho que fazer o atendimento um a um, né? Então, eu relativamente sou mais lento no processo de entregar as encomendas. O processo da entrega ali, o armário, ele faz com que isso seja feito automaticamente. Tá? Então, isso não só agiliza o processo, mas garante a entrega, que é mais importante. Legal. Para quem não conhece, né, o armário inteligente, ele é um armário automatizado ligado à nuvem
em que o próprio entregador faz o autosserviço de deixar a entrega. Então, normalmente, esse armário inteligente ele fica instalado numa clausura do condomínio, um ambiente ou eclusa, né? Cada condomínio tem um nome. E aí o próprio entregador entra nesse ambiente, que ainda não é interno ao condomínio, mas que faz acesso ao armário. Ele faz o autosserviço na própria tela do equipamento. Ele endereça ali o número do apartamento, se tiver bloco ou não, né? Escolhe um tamanho de porta, uma porta disponível vazia abre, ele põe a encomenda, fecha, e o morador dessa, por exemplo, do 61, né? Ele recebe, já está previamente cadastrado, recebe um QR Code para fazer a retirada. Então, tanto o processo para o entregador é muito simples, como o processo para o morador que recebe um QR Code e apresenta para o equipamento, e aí a porta onde foi depositada a encomenda se abre. Então, eu sempre dou uma explicada, porque é um processo novo, né? Para quem não conhece, parece até mágica. A gente tem... eu gosto muito de usar uma frase de um síndico nosso, Guilherme, que fala assim: a entrega ali é tipo o vidro elétrico do carro. Você pode ir na concessionária e comprar um carro com o vidro manual? Pode, né? Você vai chegar lá, você pede o vidro manual, a manivela funciona ainda, né? O vidro sobe, o vidro baixa, tá tudo certo. Agora, você quer isso, né? Depois que você teve o vidro elétrico, você quer? Então, eu acho que existe muito essa resistência inicial, que eu acho que é uma resistência à tecnologia e a resistência que provavelmente o Guilherme também enfrentou na adesão da portaria remota, aquela resistência ao novo. Mas uma vez que você tem incorporado aquilo no seu dia, você não lembra mais como é que era o passado de outra Não tem maneira. como voltar atrás, não tem como voltar. Em algum momento é inviável, não só em relação a custo, em relação à praticidade mesmo, né? A gente vê o processo da portaria remota, a gente não entende como chegamos num produto ideal, né? Eu ainda acredito que a portaria remota é um meio, e eu acho que vai continuar existindo ambos os mercados, da portaria orgânica, a portaria remota e a portaria autônoma. Mas eu acredito que a médio e longo prazo, o menor volume vai ser portaria remota. Acho que o maior volume vai ser autônoma. E aí a gente ganha mais necessidade ainda quando a gente fala do armário, o Smart Locker, né? O armário automático. Porque hoje ainda você tem a comodidade do entregador tocar e ser atendido e tal. E a nossa dificuldade como operador de portaria remota não está em atender o carteiro ou entregador da Amazon, Mercado Livre e assim por diante, mas sim em receber a ligação dele e encontrar o morador dentro de um tempo hábil que ele possa esperar do lado de fora. Você imagina um carteiro, ele chega para fazer uma entrega num condomínio, ele chega com uma carta, com 2 cartas, com 3 encomendas. Ele chega com uma série de encomendas. E aí ele fala, para o apartamento tal, 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 tal. E não tem tempo hábil para eu fazer contato com todos esses moradores. Não dá tempo. E aí o que acontece? Existe um processo do próprio procedimento de entrega dos Correios que ele aguarda 1 minuto. Então, se em 1 minuto eu não conseguir falar com todos os moradores que precisam receber aquelas encomendas, eles vão embora, né? Então, a gente analogicamente criou o processo de ter um zelador, um facilitador no local, e a gente, quando é correio, acessa prioritariamente o zelador. Mas também tem suas delimitações, porque ele pode estar na garagem, ele pode estar em outra área do prédio que não tem sinal de celular nem de interfone para eu conseguir chegar até ele, né? E aí eu também perco a encomenda. Então, o processo mais correto, mais organizado e automatizado é você ter sim um Smart Locker. E eu falo para os síndicos, eles têm que e não entendem dessa forma, mas esse é a maneira mais correta de pensar. Se você está mudando o processo da sua portaria e indo para um processo automatizado, entenda que você não pode fazer só uma parte dele, tá? E a economia burra em fazer uma parte dele, cria depois frustrações do outro lado. Então, se você tem um condomínio que tem um volume razoável de entrega e você está automatizando o processo, automatizar o processo por completo. Automatizar ele pela metade vai criar frustrações. E aí a responsabilidade acaba sendo do síndico e uma discussão com a empresa prestadora de serviço, seja a Radcom ou qualquer outra, né? Exato. Tanto que foi vendo essa tendência, né, de portaria autônoma e da portaria remota, que os Correios lá em 2018 lançou o edital de homologação de fornecedores, porque ele estava sentindo essa dificuldade em cumprir
com os seus 3 minutos de espera do carteiro, né? Muito em função ou de que demora para os moradores descerem, dependendo do condomínio, você imagina, são vários blocos, a pessoa tem que se deslocar até a portaria. E o próprio caso do zelador, em que ele está fazendo outra função, às vezes ele está no meio de uma atividade que ele não Sim. pode necessariamente parar, né, e atender os correios, né? Então, vindo dessa dificuldade, criou-se, né, esse edital, em que a entrega ali foi homologado lá em 2000 e início de 19. Então, e aí, o que você acha que é a principal razão hoje para que o síndico venha a aderir às novas tecnologias para aumento de segurança? Eu acho que qual que você elencaria, assim, quais são as tecnologias que ele gosta mais e qual que ele tem mais desconfiança, assim, ele gostaria, mas ele ainda não está seguro para utilizar? O que mais se vende hoje, a gente foi no ano de 2022, do ano passado, a empresa que mais vendeu reconhecimento facial. Sim. Então, o facial sem dúvida, hoje está acima de qualquer outro processo, ou leitor, ou reconhecimento de controle de acesso. Tá? Ele acabou esmagando o processo de biometria, né? Até por conta da pandemia, que as pessoas não queriam colocar o dedo e tal. E aí, como a velocidade de crescimento dele foi muito grande, o preço foi caindo e hoje é um produto que custa quase que a mesma coisa que um leitor biométrico. Tá? Ainda para mim é o que todos os condomínios mais procuram, tá? Além de câmeras, que é o básico, tá? Quando a gente fala de controle de acesso é o que mais procuram. E o que eles têm interesse, sempre intenção de chegar, e por isso que eu falo do processo da portaria remota, é mais a portaria autônoma do que a remota. Só que o problema é que a autônoma, ela é uma quebra de paradigma ainda maior. Então, o que hoje eles estão tentando fazer? Através de custo, através de apresentação de processos mais estruturados, entrar com a portaria remota, em que você começa a fazer com que os condôminos participem da tecnologia, a utilização da tecnologia, tá? Mas ainda com um back-office de atendimento ali, que é uma central remota, mas ela não está local, mas funciona igual. E em determinado momento fazer a migração para um sistema completamente autônomo, que em condomínios de até 20 a 40 unidades é perfeitamente possível. Tá? Então, esse que é o público para esse produto de portaria autônoma, segundo alguns estudos que nós fizemos. É óbvio que é um produto que dificilmente se adequaria num condomínio clube com 200 unidades, porque o volume é completamente diferente, não tem como comparar. Por isso que eu ainda continuo entendendo que a portaria autônoma ela vai existir, assim como a remota e a orgânica. E o bacana é que o produto de vocês, que é o produto que a gente utiliza e que tem sido um baita sucesso para nós, ele se adequa a qualquer uma delas. Né? Por mais que você tenha um condomínio clube em que você tenha 200, 300 unidades, o porteiro ele não está ali para fazer recebimento de encomenda. Ele deveria estar ali prevendo outros tipos de situação. Então, é o que eu falo, o porteiro ele é extremamente importante, desde que não confunda a função dele como de concierge de um prédio, porque aí ele perde a função de segurança. Então, o porteiro ele tem que estar ali para fazer atendimento dos visitantes, dos prestadores de serviço, ficar atento aos processos de entrada, os condôminos que entram através do veicular, porque isso tudo mostra um dashboard para ele na portaria, mas não ficar abrindo porta, por exemplo, para um morador que ele já é morador. Então, os moradores... Tem um síndico nosso, Guilherme, que ele fala assim, nós somos... ele falou assim, a maioria das invasões nos condomínios são feitas pela porta da frente. Sim. Né? E ele falou assim, não adianta você colocar no controlador de acesso a culpa pelo acesso, né? Pelo erro de acesso. Quando você está enchendo aquele prestador de serviço de outras funções. Então, como você falou, ele deveria estar com atenção no controle de acesso e ele está com atenção dele assinando o recebimento de uma encomenda ou, né, guardando aquela encomenda em algum lugar. Fazendo a liberação de um morador que já é morador. Não precisa, ele tem autonomia de entrar e sair. Né? E aí, aquela carona básica que tem gente que pega, né, com o morador para entrar no ambiente, aquela situação bem corriqueira nos condomínios.
E a gente vê isso muito acontecer, né? E os síndicos falam assim, a culpa disso é nossa, né? A culpa é de a gente tá aumentando as atividades daquela prestador de serviço para outras funções. Sim. E aí a gente recebe alguns vídeos horrorosos, assim, a gente faz até uns antes e depois a gente tem as portarias. Gente, é encomenda até no banheiro, sabe? Sim. É Da um absurdo. portaria. Sim, Não, e além de um descontrole, causa ali uma gestão muito mal feita, piorando a situação do prédio do ponto de vista de segurança. Você vê, você tem prédios, em alguns prédios que a gente já atuou, até com o produto de vocês, as encomendas ficam do lado externo, jogadas, e para que seja entregue para um ou outro morador, o porteiro tem que sair, identificar qual é, porque tem um mundaréu de encomenda, então ele tem que identificar qual que é. Pô, esse tempo todo ele está fora da portaria. E sim, aí, e aí o prédio se preocupa em blindar a portaria, por exemplo, e faz com que o porteiro saia da portaria para poder fazer um processo de entrega que não é a função dele, né? Então, e aí perde a esse é um cuidado. blindagem, né? Exatamente, esse é um cuidado. Então, a ideia é que o porteiro atue, mas atue de forma preventiva para o condomínio e que o restante do processo do condomínio rode sozinho. Até porque existem os dispositivos que a gente trabalha justamente para isso, tá? Então, assim, o Smart Locker de vocês, ele veio para agregar mais um dispositivo de automatização de processos na portaria residencial, tá? Então, assim, ele é Como tão você importante comentou quanto o bem, reconhecimento facial. sim, tem aquela. Existe também uma ligação forte, né, hoje do armário inteligente ou do Smart Locker com a portaria autônoma ou a portaria virtual, remota. Existe essa ligação, mas a gente tem muitos no nosso portfólio condomínios que têm a portaria presencial e estão fazendo a migração da mensageria, por exemplo, que seria uma mensageria para essa modalidade de automação da gestão das entregas. Então a gente tem Claro, faz total sentido. Faz sim, total sentido. condomínios de 8 casas, que aí tem a portaria autônoma, e aí com o locker, né? E a gente recebe ali 60 pacotes, 100 pacotes por mês. E a gente tem condomínios clube que recebem 2.500, 2.600 encomendas por mês. Com o mesmo equipamento, por ele ser modular, né? Então, você tem ali o módulo de controle, que é onde tem a interface, e você adiciona módulos à medida que você precisa de portas para atendimento do volume de entregas diária do condomínio. Assim, você imagina, hoje em dia, as entregas elas não têm mais horário, né? Antigamente era relativamente mais fácil de você se organizar. Então, você pega um condomínio clube que tem uma mensageria, tem um departamento exclusivo para fazer recebimento de encomendas, um condomínio bastante grande. Antigamente, ele está ali funcionando no horário comercial e dava conta 100% dos recebimentos. Hoje, não. Especialmente a Amazon, o Mercado Livre, eles entregam qualquer hora. Tem entrega às 11 horas da noite, meia-noite. E aí, como é que você faz? Você vai ter um turno adicional, 24 horas, dentro de uma mensageria? Exato. Ao Ou passo que você você, pode e automatizar. Então, segurança, né, que o morador vai ter de descer esse horário para receber uma entrega, né? sim, Será que a encomenda também. que eu comprei mesmo, né, vai ter aquele receio de estar né, à mercê de receber uma entrega naquele horário. Eu mesma recebi esses dias uma ligação do Mercado Livre. A gente está aqui para fazer entrega, eu queria a palavra-chave. Hoje o Não, locker agora está na não tem a moda. palavra-chave no locker, né? Mas o entregador me liga, né? Você tem como descer para receber? Eu falei, não. Aí você tá vendo que tem um armário aí na frente, você pode digitar o número do meu apartamento, escolher o tamanho de porta e depositar. Vou te falar a palavra-chave. E ele insistiu, você pode descer para receber? E eu achei esquisito, assim, sabe? Aí você já fica naquele, nossa, será que é uma entrega para mim mesmo? Mas Sim. no final das contas, ele recebeu a palavra-chave, entregou e estava tudo certo, sabe? Mas bem por isso, por essas entregas fora de horário, a gente já fica receoso assim de estar exposto àquele processo de receber a entrega, né? Você imagina num condomínio, a gente teve recentemente apresentando o produto de vocês num condomínio residencial, tá? Um condomínio como Alphaville, como esses condomínios que tem uma portaria principal e as casas que não têm suas portarias, são casas completamente abertas e tal. Se você tem entregas a qualquer tempo, vamos imaginar que você está recebendo uma entrega do Mercado Livre às 11 horas da noite. Como é que vai funcionar? A portaria principal libera e esse carro, essa moto entra dentro do condomínio, ou seja, ele passa a ter visão e acesso a todas as casas,
para te fazer uma entrega. Como é que você controla quanto tempo ele vai levar para fazer essa entrega? Ele pode entrar às 11 horas da noite e sair às 11 horas da manhã, e ninguém percebeu, porque não tem controle para isso, né? Então, assim, como é que... Ou não, você vai fazer o morador pegar o carro, ou talvez uma motinha, e ir até a portaria receber à noite, ou mesmo de dia. Então, além de incômodo, é um processo que vai contra os princípios de segurança condominiais. Então, o correto seria exatamente fazer como você deu o exemplo. Você tem uma mensageria, é na recepção que você faz todo o recebimento, ele recebe e vai a hora que ele quer, na hora que ele se sente mais seguro, na hora que seja um pouco mais confortável para ele, né? Então, se adequa a todo tipo de condomínio, produto. O armário inteligente, ele é um produto que ele se adequa a todos os nossos clientes hoje, em especial portaria remota, porque ele chama mais atenção pelo fato de não ter ninguém. Então, chama mais atenção na contratação. Mas que ele tem fit com todo tipo de cliente, inclusive com escritórios e locais comerciais também. Faz total sentido. A dor eu acho que é um pouco diferente, né, Guilherme? Quando você fala da portaria remota, tem essa questão de não ter a pessoa para executar aquela função, né? Quando você fala da portaria presencial, a dor é o volume de entregas que virou fora de gestão, assim, virou uma coisa muito complicada, 80, 100 pacotes por dia, e aí tem aqueles moradores que compram até cotonete no Mercado Livre. E aí a gente acaba solucionando essa questão da gestão do volume, né? Então, para cada perfil de condomínio, a dor é um pouquinho diferente. Mas uma dor que é igual para todos eles é a questão que é, às vezes, um pouco subavaliada pelos síndicos, que é a sua responsabilização pela guarda do bem do condômino, né? A gente está falando do ticket médio aí de compra online de R$ 420, né? Claro que esse ticket ele compreende grandes volumes, que não é o caso de recebimento da entrega ali, né? Por exemplo, geladeira, eletrônicos maiores, televisão, bicicleta. Então, esse ticket ele acaba abordando coisas que hoje não são entregues no armário inteligente, mas é um ticket alto. E a gente já ouviu a história de condomínio que falou, olha, eu recebi aqui na minha portaria presencial um pacote, era uma bolsa, o entregador deixou o pacote, a moradora veio retirar e a bolsa não estava dentro. E aí? Aí o condomínio pagou, a bolsa custava R$ 7.000. E aí ele falou assim, às vezes é um azar desse que acontece, porque aí a transportadora falou, não, eu entreguei, eu tenho a assinatura do funcionário de vocês, eu não sou responsabilizado. E o funcionário não tem como, né, como garantir, não tem como abrir e saber qual é o conteúdo. Então, o síndico está diretamente responsabilizado pela guarda provisória. E quando você fala de um grande volume, você pega um ticket médio aí, vamos baixar esse ticket para R$ 200. De 10 a 80 volumes por dia que você está guardando de bens dos moradores, né? Você está falando, está guardando um volume financeiro considerável sobre sua responsabilização de guarda, né? E aí você está sujeito à fraude do mercado eletrônico como um todo, né? Só que na hora, no momento de fazer a conta, infelizmente, o síndico não faz essa conta, né? Porque o que ele vai estar investindo numa automatização com um armário inteligente está infinitamente menor diante do risco que ele tem quando ele faz a guarda provisória, né? Então, o importante é ter esses argumentos para conversar, porque você deu um exemplo no início da nossa conversa sobre o carona, né? Que uma pessoa entra e entra uma pessoa atrás e tal. E muita gente acha que isso é normal, falta educação, vou fechar a porta e tal. Mas no momento que você entra num prédio e você permite que outra pessoa entre no seu vácuo, vamos dizer assim, você passa a ser responsável civil e criminalmente pelo que aquela pessoa vai fazer dentro do condomínio. Só que as pessoas não têm ciência disso. E no momento que esta pessoa entrou comigo e ela cometeu qualquer tipo de crime dentro do condomínio, eu sou responsável e o síndico também, por não ter o processo correto, adequado dentro do processo das liberações dos pedestres nas clausuras. Então, existe uma série de responsabilidades que tem que ser discutida e que isso está vindo cada vez mais à tona com o avanço, o crescimento da sindicância profissional, que é importante levantar, né? A tecnologia vem para minimizar esses riscos todos, né? Mas não pode só ser avaliada como custo, tem que ser avaliado como a diminuição do risco.
Sim, com certeza. É que a gente não tem a cultura da prevenção de risco no Brasil ainda, né? Infelizmente. Mas eu acho que a gente vai migrar para isso, sim. É claro que a gente tem que ter esses argumentos e nada como o tempo de operação, tanto para você da Radicom, como para a gente da entrega ali, para ir colecionando as histórias aí durante a operação que trazem esses argumentos para a Sim. gente. Eu acho que a voz do síndico, né, a voz do morador, é a voz que a gente leva para a venda, não é a nossa, dizendo assim, nossa, que maravilhoso, você pode contratar que você vai ficar feliz. Não, a gente traz a voz do síndico, né? A gente traz a voz do parceiro nosso que confia na entrega ali. Eu acho que ninguém melhor do que essas pessoas para falar do processo. E aí eu queria que você comentasse um pouco, Guilherme, sobre o aumento de valor agregado quando a Radicom leva tecnologia como entrega ali para dentro do condomínio. Qual que é a percepção de valor que vocês trazem com isso para o condomínio? Com absoluta certeza, a gente entrega um serviço mais completo, tá? É o que eu disse ali. Não adianta a gente vender ali. Eu dou sempre um exemplo pela portaria remota, que é a porta de entrada que a gente teve com o produto de vocês, na experiência que a gente teve com o produto de vocês no cliente final. Então, a contratação do armário inteligente, ele completa a experiência da portaria remota. Porque, de fato, se você não entrega 100% da automatização, e o armário inteligente é um desses pilares, você entrega um produto pela metade, não, sem sombra de dúvida. Porque o seu gargalo e as suas discussões com aquele condomínio vão ser justamente onde você deixou de entregar uma solução 100% completa, né? Então, o processo de entrega é uma discussão hoje, condomínio que não tem. O condomínio que não tem integração com interfonia, que a gente só liga para celulares, é uma outra discussão. Então, a gente tem que ofertar. Hoje, a Radicom tem um processo de entrega com uma experiência 100% digital e automatizada para o cliente na portaria remota. Obviamente que a gente precisa com que o síndico concorde e contrate cada uma dos nossos pilares que a gente oferece, mas a experiência que a gente oferece, ela é 100%. Tá? Eu consigo fazer com que tudo aconteça num condomínio de forma automatizada. Para isso, precisamos fazer investimentos, não só em tecnologia, não só em equipamentos, mas em treinamento, porque o treinamento que eu digo não dos funcionários, porque nesse momento você não tem um funcionário, mas o treinamento em relação à convivência dos moradores. Porque no momento que você automatiza um processo 100%, você está trazendo uma novidade e uma experiência completamente diferente do que ele está acostumado a viver do que ele viveu durante anos, você tem que ensinar ele, pegar na mão dele e falar, ó, gente, é assim que faz, é assim que não faz. Então, isso aqui é importante se atentar, isso aqui é importante não se atentar. E a gente está vendo hoje que os condomínios estão muito mais abertos a isso. Antigamente, eles simplesmente faziam uma compra, uma aquisição de um sistema de câmera e alarme, e está resolvido. Hoje não, eles contratam todo o pacote, uma experiência muito mais completa, mas eles querem trazer a gente junto e falar, não, pera um pouquinho, mas como é que a gente faz? Né? Como é que vocês acham que tem que ser feito isso? Qual que é a sua sugestão para esse tipo de procedimento? E a gente sugere, obviamente, que a gente sugere dentro dos conceitos que a gente atua e tem como experiência durante esse tempo todo, né? Eu acho que é um ponto bem, bem importante que você trouxe agora, Guilherme, que é assim, a entrega ali não é um armário que abre a porta sozinha, né? Não são portas que abrem sozinha, nem para o morador, nem para o... A Radicom não é uma empresa que abre os portões do condomínio. Exato. A gente está sempre falando de um produto, né? Um carro-chefe que está ligado à tecnologia, a câmeras, a um hardware, né? A hardwares, né? Que a gente coloca, seja a biometria ou o controle facial, mas que tem que ter uma camada de serviço. E eu acho que é nessa camada de serviço que a Radicom se destaca, né? Dos outros de outros serviços e que a entrega ali também. Quando você tem como core do seu negócio o atendimento e não o hardware, você está no caminho certo, porque na ponta tem essa questão de que quando você traz a mudança de processo, você tem que cuidar muito bem do onboarding, né, que é o boas-vindas ali do síndico, o boas-vindas dos moradores, trazer como que as mudanças, né, elas vão acontecer, de que maneira, como que ele vai se adaptar. E a gente vive num mundo que ele não é perfeito sem atrito, né, Guilherme? Então, as coisas vão estar erradas. Às vezes elas dão errado para entrega ali também.
Às vezes uma porta emperra, às vezes o morador por algum motivo não recebeu o código de retirada, às vezes um equipamento ficou instantaneamente fora do ar. Isso acontece com qualquer empresa, né? Aí está a diferença da prestação de serviço, porque aí a celeridade em atender, a qualidade do atendimento para resolver aquela questão pontual, os desdobramentos dos processos para que mitigue esse problema de acontecer novamente, a abrangência que você dá para outro, né, para o equipamento ou para outros, para sua rede conectada, eu acho que isso que vai trazer a diferença. E hoje a entrega ali, a principal métrica da entrega ali, a primeira que a gente sempre olha é o NPS, né, que é o Net Promoter Score, que é de menos 100 a 100, a nota que os seus usuários te dão pelo atendimento. E hoje a entrega ali tem uma nota de excelência que é 81. Então, isso representa que mais de 80% dos nossos usuários nos dão nota 9 e 10. Então, considerado um serviço de excelência. E aí, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa camada de serviço que a Radicom traz para a tecnologia. Não é só tecnologia em si, tem que ter uma camada de prestação de serviço, né? A gente sempre, isso é algo que a gente sempre discute, tá? A gente sempre conversa e sempre alinha com os clientes as expectativas. Acho que não existe, se em algum momento a gente apresentar a nossa empresa ou em algum momento a gente apresentar o nosso serviço e dizer que a gente não vai ter falhas nenhuma, a gente parte do princípio já dizendo uma mentira, né? A gente depende de pessoas e cada vez mais depende de pessoas. Então, por mais que a gente faça hoje uma portaria remota ou um sistema automatizado, eu dependo de pessoas para construir tudo isso, para fazer com que tudo isso funcione. Eu preciso de uma equipe técnica 24 horas na rua, à disposição de atendimento, de suporte e socorro remoto, de atendimento remoto e socorro 24 horas. Então, tudo isso são pessoas trabalhando. Eu acho que justamente o diferencial das empresas, e aí é justamente o que a gente conseguiu ver na entrega ali, e por isso fez sentido trazer para perto de nós. Nós somos uma empresa de 38 anos de mercado, a gente não vimos algumas diversas empresas de armários inteligentes, integrados, etc., e fomos receosos durante alguns processos de homologação, e homologamos o produto de vocês justamente por entender que a gente tem fit nessa entrega, na qualidade da experiência do usuário, né? Pela prestação de serviço. Quando a gente presta esse serviço, a gente está suscetível aí ao erro. E o grande diferencial das empresas é de que forma eu vou tratar, de que forma eu vou corrigir no momento que eu tiver uma falha, né? A empresa que você contrata, ela tem capacidade técnica, financeira, estrutural, para poder corrigir um eventual problema que tenha dado. A empresa que te presta serviço é uma empresa que tem um seguro de responsabilidade civil por trás, tá se preocupando com esse tipo de coisa, porque quando você não se preocupa, quando você não tem, sinal que você entende que você não vai falhar, ou que você não entende que não é importante se acontecer alguma coisa. Seguro a gente paga para não usar, né? A gente como empresa também, mas a preocupação que eu tenho de evitar, ou se eu causar qualquer tipo de prejuízo para o cliente, eu vou ter a garantia que eu vou fazer qualquer tipo de reparo, tecnicamente, tecnologicamente ou financeiramente, isso nos coloca num patamar diferente. Então, não adianta a gente ir para mercado, não adianta a gente ir para a concorrência querendo entregar preço. A gente entrega qualidade diferencial de mercado. Isso, sem sombra de dúvida, foi sempre uma característica da Radicom. A gente avaliar o nosso crescimento ao longo dos últimos 20 anos, tá? Que é basicamente o tempo que eu estou na empresa, a empresa cresce sequencialmente a mesma quantidade. A gente não faz malabarismo, manobras malucas, que a gente cresce demais um ano e cai demais outro ano, porque a gente se desestruturou, porque a gente colocou muito mais demanda do que a gente tem condição de atender. Então, assim, a gente não faz esse tipo de coisa, justamente porque a gente entende que eu vou continuar crescendo, mas o meu cliente que está aqui, ele não pode perder a qualidade que ele contratou. Então, são alguns pontos importantes e que a gente leva muito a sério dentro da Radicom. Tá ótimo. Bom, a gente está chegando aí ao final da nossa live, a gente começou ela
essa entrega live comemorando aí o 500.000 de entregas que a gente vai atingir esse mês. Um dado Parabéns. interessante, 500.000 de Parabéns pra entregas sem vocês. nenhum caso de furto e extravio, Parabéns. que aumenta essa questão da segurança, né, da guarda, da gestão das entregas. E acho que não tem melhor maneira de comemorar do que trazer um parceiro para conversar com a gente sobre como é o dia a dia, né? E quais são as vantagens de ter um serviço como o nosso. A gente queria agradecer muito a disponibilidade do Guilherme. Esse nosso papo Obrigado era marcado a para vocês. ser meia horinha. Eu acho que o pessoal todo gostou aqui, vários comentários legais. A gente tem o nosso WhatsApp aqui no Instagram. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, fiquem à vontade. E seguimos junto, Guilherme. Muito obrigada. Obrigado a vocês, viu? Um abraço, boa Um noite. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.